Tem registro histórico da existência do Jesus homem? Tem fonte histórica? Tem. O que o pessoal não consegue entender é que o seguinte, tudo que foi registrado sobre Jesus não é contemporâneo a Jesus. Ele é posterior a Jesus. Ou seja, ele é escrito no contexto pós-morte. E no contexto também de uma realidade urbana, tá? Então, e com o advento também, o ingresso de uma elite letrada. Eu preciso de gente saber ler e escrever para poder escrever sobre Jesus. Num período em que 90% da sociedade era ágrafa. Sim, perfeito. Então, eu estou falando de um contexto muito, muito específico. E que é relativamente rápido, se a gente para pensar que já tem na década de 50 a gente escrevendo. Mas todo mundo que escreve, escreve numa perspectiva de fé. Então, de novo, trabalho metodológico. E Jesus só chegou até nós por conta dessa perspectiva de fé. Porque se ele foi um camponês revoltoso, você acha que alguém ia escrever sobre ele? Entende? Ou ele vai ser escrito numa perspectiva de fé, ou ele vai ser escrito tal como Flávio Josefo se propôs a escrever, numa perspectiva de narrar as revoltas que culminam na salvação, entre aspas, da Judéia, que é a chegada de Vespasiano, que esse é o propósito do Flávio Josefo. Tá? Então, tudo que a gente tem sobre Jesus já está muito filtrado. E aí, o que você tem? Você tem que, por exemplo, a fonte dos ditos, que a gente reconstruiu por meio de Tomé, Mateus e Lucas, que é a chamada teoria das duas fontes, e esse processo de debate de que começa no século XIX, então não é algo novo, não é algo que está sendo tirado da cabeça da Juliana ou de qualquer outro historiador, tá? A gente tem pessoas muito competentes, inclusive no Brasil. O Lai Amaro talvez não, com certeza é o grande nome na área de oralidade e memória. Então, ele é um grande e importante historiador para se falar sobre a fonte Q. Tá? Um outro nome aí que você também pode entrevistar. E a gente, além de que a gente também tem as cartas de Paulo, porque, muito embora o gênero seja carta, você tem Paulo trazendo informações importantes. Por exemplo, ele diz, quando ele foi a Jerusalém, que ele foi se encontrar com um dos colunas, que ele comenta que era irmão de Jesus. Ô, Juliana, essas cartas circulares de Paulo, né, cartas que circulavam entre as igrejas, eu acho, elas não têm fonte primária, todas eram cópias. Então, quando você fala em fonte primária, você está falando do manuscrito original, ou seja, o que saiu de Paulo. Sim. Isso vai ser muito difícil você encontrar algo dentro do contexto da antiguidade, tá? Você não tem um original de Homero, né? Ou dos Homeros, já que são mais de um. Você tem cópias. Então, a gente lida com esse. Quando a gente trabalha com a antiguidade, a gente lida com essa realidade. Que a galera tem um hábito de querer dizer que tudo é excepcional dentro do cristianismo. Lamento informar. Não tem nada de excepcional. A Eu acho regra do jogo. legal você tocar nisso, sabe por quê? Eu não sei, você até poderia me falar se existe alguma pesquisa sobre o Sócrates histórico. Tem. Tem? Opa! Eu preciso saber. Legal. Pior que é um tema bastante interessante. Eu acho que é legal você ler o trabalho do Gabriele Cornelli. O Gabriele Cornelli, ele foi o primeiro aqui no Brasil a falar sobre os homens divinos. E aí ele fez essas comparações com esses filósofos, com Jesus, inclusive. A tese de doutorado dele é sobre isso. Foi ele que falou do silêncio de Sócrates diante da morte e de Jesus. Exatamente. Então, eu acho que esse fica a dica aí para o pessoal também. Só que é isso, né? Como o mundo se tornou cristão, como diria Paul Vane, o pessoal só quer falar de cristianismo, então quer tecer problemas. Mas os problemas, os desafios documentais e metodológicos que a gente enfrenta são os mesmos para qualquer fonte no campo da antiguidade. O que a gente precisa
desmistificar, tirar esse véu de excepcionalidade do cristianismo. Tudo bem, no particular, você ver como algo excepcional. Às vezes o pessoal fica ofendido comigo porque eu desnaturalizo muitas coisas, mas é necessário como historiadora. Eu não posso tratar os evangelhos ou as cartas ou qualquer texto do Novo Testamento e do chamado Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, como algo excepcional se são textos produzidos por homens em seus respectivos contextos. Por que eu consigo tratar de forma tão natural Homero e dizer que tem mais de um Homero, mas eu tenho dificuldades de assumir que tem mais de um Isaías? Por que eu não consigo admitir que eu não tenho provas, ou seja, fontes textuais que me permitam falar em, sei lá, em um Aquiles? Mas o pessoal fica bravo porque eu também não consigo provas para falar de Moisés. É pura e simplesmente o fato de não ter fonte. Ponto. Se você crê, segue em frente. Isso não vai mudar em nada. Agora, se você também não crê, também segue em frente. Agora, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas para documentações no campo da antiguidade, né, que é o tema aqui. Mas eu preciso analisar o mesmo princípio metodológico, os mesmos critérios que eu adoto para analisar um texto não cristão, eu também preciso adotar um texto cristão.